Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula. Aqui nós teremos um nivelamento sobre toda essa percepção de imagem e de tudo o que você precisa saber para colocar em prática a sua autogestão profissional da sua imagem, do seu comportamento, do que você vai transmitir nos seus ambientes de trabalho, certo? Então pegue sua água, pegue seu caderno, sua caneta, para você ir fazendo as anotações, para que a gente construa aqui junto uma jornada muito interessante. E essa jornada eu assumo um compromisso com você, mas é importante que você assuma esse compromisso comigo, esse compromisso com o investimento que você fez neste curso, para que você tenha a transformação que você veio buscar, certo? Então vamos lá! Para que a gente compreenda um pouquinho da nossa jornada juntos, eu quero me apresentar, você que ainda não viu a primeira aula de boas-vindas ao vivo, então se não viu ainda, corre lá e veja, porque a gente falou muito dessa introdução de como nós nos apresentamos nos ambientes de trabalho e de que maneira a nossa imagem é um capital visual. E eu quero muito que você não perca de vista essa noção de capital, porque é o que te dá retorno. E eu quero neste curso que você se desenvolva ao nível de ter de fato o desenvolvimento da sua imagem e tenha retorno com isso, certo? Porque de nada adianta você estar vestindo uma roupa legal, um look interessante e isso não te trazer o resultado profissional, a sua prosperidade de carreira, a sua promoção, o seu aumento de salário, a sua transição de carreira, não sei quais são os seus objetivos, sejam eles quais forem, é importante que você assuma um compromisso com a sua carreira, até porque a sua imagem profissional é o que te dá base, é a alavanca para o teu crescimento e os teus sonhos, os seus objetivos, de alguma maneira, são realizados por meio do seu trabalho. E esse é o meu objetivo aqui, que você de fato realize os seus sonhos, realize os seus objetivos. Eu quero ainda muitos depoimentos de vocês sobre a prosperidade da vida de vocês, porque a gente está juntos nessa caminhada, certo? Então, olha só, eu sou Adriane Marques, eu venho do mercado corporativo e eu trabalhei muitos anos com imagem profissional e trabalhei na parte de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento de pessoas. Então eu percebi na prática a dificuldade das pessoas em se apresentar, em falar de si, em se vestir coerente, né, com os ambientes que frequenta e principalmente essa coerência com elas mesmas. E posso te afirmar que foi uma dificuldade minha no início da minha carreira. Se você começar a me seguir nas redes sociais, perceber todo o meu início, eu também tive essas dúvidas, essas necessidades lá no início, porque a gente não nasce sabendo. Imagem profissional ninguém ensina, a gente não aprende, né, no ensino médio, depois nem na faculdade. Então é de fato um interesse genuíno de cada um para buscar crescimento. E eu, claro, assim como você, com muitos sonhos, com muitos objetivos, tive as minhas dificuldades. E eu costumo dizer, e brinco inclusive com isso, né, que a minha imagem teve uma evolução. Eu era uma versão feminina do Agostinho Carrara. Inclusive tem um meme aí rolando que fizeram sobre a Adriane Carrara e o Agostinho Marques, sobre as versões do vestir. Porque, de fato, eu tinha uma expressão muito livre no vestir e isso não colaborava em muita coisa com o meu crescimento de carreira. Mas veja, é um início, é uma caminhada e a gente respeitar também os nossos passos é fundamental. Só que chega um determinado momento da nossa carreira que se torna fundamental a gente tomar responsabilidade, né? Então, justamente por estar nesse mercado corporativo, eu percebi a minha dificuldade, porque eu não estava atraindo a oportunidade que eu queria. Na hora da promoção eu não era promovida, na hora de pedir aumento de salário eu não tinha, né, condições de ter essa conversa com a minha chefia e na hora de entender o que eu gostava de fazer, eu também não tinha essa coerência. Então, é realmente um caminhar e falo com vocês, de fato, por esse conhecimento de causa com a minha história e da história de tantas pessoas que eu já transformei até hoje enquanto consultora e de toda a minha caminhada corporativa. Eu sou formada em administração de empresas, isso me ajuda muito a ter também uma visão ampla das coisas e aí todas as minhas pós-graduações que estão, de fato, voltado ao desenvolvimento de pessoas, comportamento e hoje
E essa comunicação, né, é importante, porque imagem é comunicação. Então eu não vou ficar aqui falando de todas as minhas experiências, lá na aula de boas-vindas a gente falou um pouquinho, mas eu quis brevemente me apresentar para você saber que eu estou junto contigo e sei de cada situação que você passa na sua vida, certo? Então vamos começar a entender um pouquinho sobre essa dinâmica, de que maneira nós funcionamos nesse universo do trabalho, no universo das relações, de que forma nós funcionamos. E aí, eu quero trazer junto de você um conhecimento ou uma reflexão sobre o nosso funcionamento cerebral. Nós temos o sistema límbico, que também é conhecido como o nosso cérebro emocional, que ele nos ajuda demais a contar a nossa história. E veja, você já deve ter ouvido na tua trajetória profissional que o nosso cérebro é especialista em storytelling, ou seja, contar histórias. E aí aqui eu já chamo a sua atenção para que você comece a entender das narrativas que você está construindo da sua vida. Quais são as histórias que você está contando de você para você e de você para o outro? Porque essa história ajuda tanto o outro a perceber o seu valor, quanto você mesmo, você mesma, identificar o seu valor, o seu potencial, as suas habilidades, de que maneira você funciona, certo? E o teu cérebro emocional, veja, ele é o resultado de múltiplas interações, né? Então, a gente já vê diversos focos aí na área da ciência estudando o nosso cérebro emocional, porque de fato a gente compreendeu ao longo da nossa história que nós temos muito desse funcionamento por meio do que a gente sente. E as emoções, de fato, quando a gente não gerencia, ela começa a tomar as rédeas da nossa vida. E veja, ela toma as rédeas de um jeito tão forte que é capaz de não fazer você perceber o que precisa ser melhorado. E por que que isso acontece, né? Então, até o momento, a ciência ainda não chegou numa solução que a gente consiga separar, né, essa questão da emoção com o processo cognitivo, com a cognição. E o que é esse processo cognitivo, né? Na verdade, segundo o dicionário, é esse processo mental de percepção, memória, juízo de valor, né? E a maneira que você raciocina sobre algo, sobre isso que a gente está fazendo agora, o conhecimento, né? Sobre o teu dia a dia. Vamos trazer isso para a tua roupa diária, quando você sai de casa de manhã, ou mesmo que você trabalhe em casa, home office, ou mesmo que você tenha uma agenda em ambientes diversos, você é um empreendedor, né? Então você tem uma escolha todas as manhãs sobre o teu vestir. E de que maneira você está escolhendo, né? Você está escolhendo de maneira consciente ou não? Isso muito, o teu processo cognitivo, né, as tuas emoções, a tua memória, impacta no que você faz, né? E veja, as percepções são representações simbólicas à experiência vivida. E aí nós temos, né, na minha área da consultoria, Jung, a gente se beneficia muito desse conhecimento. Um dele realmente traz esse conhecimento dos arquétipos. Nós teremos uma aula bônus nesse curso, onde a gente vai explorar essa relação dos arquétipos, que eu quero muito que você participe, terá uma profissional comigo para falar disso, uma especialista em arquétipo, porque isso ajuda você a construir a sua marca também por meio dessa força dos arquétipos. Mas aqui a gente já começa a entender que o nosso pensamento, o nosso julgamento sobre algo, ele tem a ver com essas sensações, com essas percepções e com a forma que a gente vai colocando isso por meio das experiências, ou podemos chamar isso de interpretação, né? Qual a maneira que você interpreta as experiências que você vive na sua vida? Os sims que você está levando, eu sempre falo, né? Quanto mais sim você coleciona na sua carreira, mais fortalecido você fica, mais autoconfiante você será. Comece a levar um monte de não para você ver, começa a minar a sua confiança. E isso esbarra em tantas coisas, né? Que a gente não vai adentrar nisso agora, porque teremos aula para isso. Mas vamos entender também sobre esse papel do nosso cérebro emocional na nossa aprendizagem. Nós estamos aqui no momento de aprendizagem, certo? E aí, vamos dar o exemplo aqui da nossa aula, né? Então, nós estamos abordando um determinado assunto, tudo relacionado ao teu desenvolvimento de imagem profissional, teu comportamento, a tua forma, né, que você se manifesta nos seus diferentes contextos, a sua engrenagem, vamos dizer assim, né? E aí, veja, se você está aqui nesta aula, com a cabeça em outro lugar, está desatento, tem uma questão aqui também de estresse, de ansiedade, você já vai ver que isso prejudica a tua percepção de conteúdo, certo? Então, olha só,
mesmo que agora você tenha essa aula comigo e você diga, é tranquilo esse conteúdo da Adri, né? Super sossegado. Se você voltar nesse conteúdo daqui a um tempo, é normal que você se pegue numa situação até de esquecimento. Você diz, nossa, parecia tão fácil e agora eu não me lembro, não consigo fazer as devidas conexões. Isso acontece por quê? Porque nós temos um espaço na nossa memória, né? Que é chamado mesmo de memória de trabalho. E essa memória de trabalho, ela não tem como característica salvar as informações. Então, tudo que você tem contato, por isso que a gente sugere que você aplique. Porque se você não aplicar, não gera a tal da experiência. E essa experiência é o que gera, de fato, o aprendizado, porque você pratica. Então você, vamos dizer assim, você vai trazer outras áreas sensoriais também para essa função do aprender. Porque senão, se você ficar só nesse processo do ouvir, na informação do input, né, das informações, ele não é um conhecimento, ele é uma informação apenas, certo? Então veja como é importante você entender que a maneira que você aplica o que você vai conhecer nesse curso vai também determinar o seu desenvolvimento, certo? Combinado? E aí, gente, olha só, eu já adiantei, mas um ponto muito relevante do nosso cérebro emocional, da nossa memória de trabalho, né? Se trata justamente dessa capacidade de gerar conexões sobre o que a gente escuta, sobre o que você está aprendendo aqui hoje e transformar isso em aprendizado, que é o meu principal foco com você, que você realmente aprenda a gerenciar a sua imagem. E um ponto importante que eu já adiantei, se trata de como você está aqui agora. De que maneira está o seu pensamento, a sua ansiedade, o seu bem-estar? Como que você está? Eu quero que você reflita, porque veja, essa relação da sua memória de trabalho, ela vai ser afetada. As conexões que você faz dentro de um conteúdo que você está aprendendo, ele tem interferência direta na maneira que você está se sentindo. Então, o mesmo aluno que está aqui assistindo esta aula, que esteja mais calmo, esteja com mais tranquilidade, esteja com essa presença, né, que tanto a gente fala, que hoje as pessoas têm essa dificuldade de estar presente, seja numa aula, seja num compromisso, né, então está aqui, mas não está, com o pensamento em outro lugar, ou pensando em outra atividade, em outra situação, ou algum problema. Então eu quero que você se perceba, porque isso atrapalha o seu desenvolvimento, e por consequência, você pode terminar esta aula com a sensação de que teve bastante informação, mas que não gerou, de fato, nenhum aprendizado. E como nós vimos, o aprendizado depende da sua aplicação, certo? Então é muito importante que você se perceba que agora é um convite que eu faço a você, tá? Dá uma respirada funda, acalma teu coração, teus pensamentos, esteja focada no aqui e agora, focado, para que a gente possa seguir juntos sem nenhuma intercorrência e conseguir ao máximo se desenvolver e aproveitar essa sua capacidade de criar as memórias e as conexões com o conteúdo para colocar em prática na sua vida, certo? Então, uma vez feito o exercício, a gente vai entender uma outra parte do sistema límbico do nosso cérebro emocional que impacta diretamente na nossa primeira impressão. E nós estamos aqui falando especificamente de imagem, certo? Então se torna fundamental você compreender de que maneira a sua imagem estará transmitindo sobre você, algo sobre você. Então tem gente que diz assim, Adri, eu não consigo transmitir o valor do que eu faço, as pessoas não pagam o valor que eu digo sobre o meu trabalho, sobre o meu serviço. E aí é a pergunta que eu sempre faço, né? A sua imagem também está coerente com o serviço que você vende, com o produto que você vende, com o ambiente que você está, com o cargo que você atua? Porque veja, quando essa questão de julgamento, né, nem sempre é uma relação que você pensa, raciocina sobre ela, ou eu vou julgar, não tá legal, né? A Maria não está se vestindo, não é algo racional. Você acaba por ter isso por meio de uma percepção que é involuntária. E quem é a parte que funciona nesse processo é a amígdala cerebral. E é tão interessante a gente perceber que a amígdala cerebral, nos seres humanos, nós temos duas, né? Uma de cada lado do cérebro, e ela atua diretamente nessa relação de memória e emoção. E aí, se nós pensarmos de que maneira a gente julga, não é algo racional, algo que eu penso, ele já está no meu intuitivo, porque ao longo dos anos, até no desenvolvimento
desenvolvimento do homem moderno, né? Do nosso cérebro reptiliano, nós temos um córtex visual muito desenvolvido, então a gente é realmente muito visual. E você pode fazer esse exercício em casa. Você viaja pelo visual, né? Se você pedir um orçamento para uma agência de viagem e esse lugar não atender a expectativa mínima que você deseja, visualmente você não compra o pacote de viagem. Faça esse teste. A gente se relaciona também pelo visual, né? É muito interessante porque eu atendo muitos casais, muitas pessoas até em processo de separação, e uma das questões de maior queixa é que ao longo do casamento, ao longo do namoro, as pessoas foram se deixando. O que é isso? Visual, né? Nós somos visuais e de alguma maneira o visual ele atrai, o visual ele faz com que a gente coloque valor naquela pessoa, naquela imagem, e não significa que ela não tenha, mas é aquilo que você apresenta, certo? E veja, a amígdala cerebral, ela é responsável pelas primeiras impressões. Então aqui também as pessoas têm uma tomada de decisão por meio do que estão vendo. Então pense você lá com seu cliente ou lá no seu ambiente de trabalho, vai falar com o chefe sobre um aumento, né? Ou vai se candidatar para uma oportunidade de crescimento de carreira, ou está pensando numa transição de carreira. Enfim, não sei qual é o momento da sua carreira hoje, mas pense você, quem está te vendo, né? O que está vendo? O que você está transmitindo? E veja, mas as pessoas não gostam de mim. Aqui a gente não está numa relação de gosto ou desgosto. E também não vamos entrar no mérito de justiça ou injustiça, porque aí é uma outra aula. Aqui é um processo que a gente tem natural. E é tão natural que ele faz parte de toda a nossa história, né? Então, a amígdala cerebral, ela de fato faz com que a gente faça as devidas conexões e o juízo de valor sobre algo. Certo? Então, não esqueçam que imagem importa, e importa tanto que a gente sabe que ela pode dar os próximos passos, né, no nosso crescimento de carreira. E esse é o motivo também que você está aqui, com certeza. Você não comprou esse curso porque você acha que tudo bem você vestir o que quiser, que a tua imagem não tem valor nessa relação visual e que não impacta a sua carreira. Eu tenho certeza que em algum momento isso te preocupou, ou isso te incomodou, ou isso fez com que você tivesse prejuízos, né? Qual é o prejuízo que você teve até agora com a sua imagem? E aí, a partir de agora, eu quero que você comece a pensar que esses prejuízos são reais, porque as pessoas estão vendo algo e, por consequência, as decisões delas se pautam a essa imagem, certo? E aí, então, será que a aparência importa, né? Dito tudo isso, vem a pergunta: de que maneira você está cuidando da sua aparência? E aí, outro dia, fizemos até uma enquete na rede social sobre essa relação de aparência, e tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre essa relação de aparência e acredita que a aparência está ligada diretamente ao estético, a pesar um peso X, a ter uma altura Y, etc. E não, gente, a aparência é muito mais. Vamos trazer essa questão da aparência para a imagem. Se a gente, né, pudesse deixar não falar mais de aparência e falar só de imagem, talvez fique até mais entendível para vocês. Porque, veja, aparência é aquilo que eu vejo de imediato. Se eu estivesse aqui dando aula para vocês do jeito que eu acordei, né, sem um preparo mínimo para estar aqui, claro que hoje, né, para aula fui até uma profissional que me ajudou na maquiagem, que deixou meu cabelo um pouco mais arrumado, então me preparei um pouco mais do que o habitual diariamente. Mas mesmo no dia a dia, eu tenho um mínimo de cuidado com a minha imagem, porque você que é meu aluno merece, o meu cliente merece, e eu também quero me preparar para você. Eu não quero dar a impressão que eu não estou com vontade de trabalhar, que eu não estou preparada para trabalhar, porque você me paga para eu estar aqui. E é justo que você tenha o meu melhor. Então, quando eu falo de aparência, eu estou falando de todos os cuidados que você pode exercer com a sua imagem. Seja o cuidado básico com as suas unhas, com os acessórios que você usa. Sabe que quando eu comecei a gravar esta aula, eu estava com uma pulseira aqui na minha mão, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Esta pulseira. E quando eu comecei a gravar, o que aconteceu? Ela começou a bater na mesa, né? E aí eu falei, não, isso não vai ficar nada legal. Um ruído aqui de comunicação para você que está aí assistindo esse curso, certo? Então veja, eu me preocupo com os mínimos detalhes. E a gente vai ter uma aula aqui específica de acessórios. E uma das coisas
coisas que eu vou pegar no pé de vocês é sobre essa relação de você usar um acessório que esteja mais atrapalhando a sua comunicação do que ajudando. Se for um ruído, vai atrapalhar. E esse ruído não é só do ponto de vista de feio e bonito, ele é do ponto de vista do conteúdo que está sendo transmitido. Veja, se eu estivesse aqui de decote, se eu estivesse aqui com uma roupa também muito colorida, tudo isso nós vamos conversar ao longo do curso. Qual é o seu objetivo em relação à imagem? Adri, isso é aparência? Claro que isso é aparência, porque é muito mais do que simplesmente uma estética, do que simplesmente um peso X ou Y. Nós vamos aprender que cada corpo tem a sua beleza e que nós vamos aprender a valorizá-lo, né? Para que você transmita o seu melhor com quem você é. Ninguém está falando aqui que nós vamos nos padronizar, que nós temos que ser iguais, que nós vamos usar a mesma roupa, que nós temos que pesar o mesmo peso, que nós temos que ter a mesma altura. Não. Essa padronização, graças a Deus, né, porque ao longo do tempo a gente percebeu que na moda e na sociedade existe, sim, né, um padrão de beleza, um padrão de estética ali, que a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente adoece com essa questão, né, da imposição dos padrões. Agora, a gente está num momento já muito maduro de discussões sobre padrões que nos coloca numa posição de ser protagonista da nossa vida sem precisar necessariamente estar dentro de um padrão X ou Y ou ter que ser parte dessa estética, tá? Então, não se trata dessa estética, desse padrão, a aparência, não se esqueçam disso, certo? Então, como você está cuidando da sua aparência, dos seus cuidados diários? Quem me acompanha sabe que eu falo muito dessa relação de você não acordar de manhã e sair com a cama nas costas, que eu brinco, né? Então, até com o cheiro da cama. Eu cheguei numa empresa outro dia, dar um treinamento, e os funcionários, quando fecharam a sala para essa palestra, era uma palestra, né? Depois a gente tinha treinamento posterior, mas enfim, cheirava a cama, gente, o ambiente. Todos, não era um e nem outro. Então eu peguei no pé deles em relação a isso, porque veja, imagem é sensação e uma vez sendo sensação, a gente ativa também os nossos 5 sentidos. Então se eu estou cheirando algo, por mais bonito que você esteja, por mais bonita que você esteja, não vai salvar a sua imagem, vai trazer para mim uma percepção errada. Então aparência, eu quero muito que você grave isso. Não se trata apenas da imagem que você constrói para os outros, mas da imagem para você. A aparência também te ajuda a ter uma imagem boa no espelho. Veja, se você começar a olhar no espelho todos os dias e não gostar do que vê, você também vai começar a ter um problema aqui de autoconfiança, um problema de segurança pessoal, um problema de autoestima, porque a gente precisa também fazer essa manutenção desse amor próprio. E essa manutenção do amor próprio, ele está ligado diretamente na maneira que a gente se cuida. Então a aparência também, ele é um fator muito positivo para o seu desenvolvimento de autoestima. Não esqueça disso, certo? E olha só, vamos falar um pouquinho agora sobre essa relação social, da forma que a gente se relaciona com as nossas profissões, com o seu cargo, com a maneira que você quer ser reconhecido no seu ambiente de trabalho. Puxa, você é um empreendedor, você está na CLT, você é um terceiro, não sei quais são qual é o ramo de atividade que você trabalha, mas uma coisa é relevante para todas as profissões, para todos os ambientes profissionais, que se trata da conserva cultural. E por que é tão valioso a gente entender disso, né? Porque a conserva cultural, o próprio nome diz, é uma conserva, ou seja, a maneira que a sociedade lida com algo. E quando a gente fala de profissão, é fundamental entendermos onde estamos agora, de onde viemos, para onde vamos. E esse é o objetivo de você compreender essa relação da conserva cultural. E veja bem, nós tínhamos profissões regulamentadas até há pouco tempo atrás, ou seja, nós tínhamos 3, 4, 5 profissões que eram bem definidas, a gente sabia exatamente quem era, né? E era também uma relação até de compreensão de cada uma, né? Porque a atuação dela era também muito específica. Então, o ramo da medicina, né? Vamos pegar ali a contabilidade, o direito e assim por diante. Então, a gente conhecia bem essas profissões. Quem eram as pessoas, a maneira que se relacionava com as atividades, a maneira que se comportava e a vestimenta. Você reconhecia de longe um advogado, inclusive sabia até o nível de sucesso profissional dele por meio da maneira que ele se apresentava, certo? Só que ao longo do tempo, a gente foi percebendo que isso mudou. Nós já vamos chegar aqui
tá? E a questão da pirâmide do poder, o que que significa isso, Adri? A pirâmide do poder nada mais é do que a maneira que a gente se relaciona em relação a uma profissão, a um cargo, a uma equipe. Se você prestar atenção, até mais ou menos ali os anos 2000, até um pouco mais, tá? Vamos vir mais pra frente, um pouco mais, 2010. Eu ainda me lembro desta cena. A chefia, a liderança, a gestão tinha uma sala própria, né? E aí eu não sei se ainda hoje existe aí no seu ambiente de trabalho. Tinha uma sala exclusiva. E para você conseguir falar com seu chefe, era realmente desafiador, não era qualquer um. Tinha ali uma hierarquia de cargo muito bem desenhada e não era qualquer funcionário que tinha acesso à chefia, tinha acesso à liderança, tinha acesso à gestão, qualquer nome que você queira dar. Mas, ou seja, era a pessoa ali de responsabilidade naquele setor. E aí, quando a gente percebe hoje de que maneira que os líderes se relacionam hoje, eles estão de igual para igual. Tanto que se você entrar num ambiente corporativo, eu que estou volta e meia ali com treinamento, palestras, consultorias, mentorias dentro desse universo corporativo, é interessante que quando eu chego em primeiro momento nas empresas, eu não sei quem que é o líder ali, né? Porque todos podem ser, eles estão vestidos e parecidos, né? Muito parecidos. Eles também têm uma relação com as funções de uma maneira muito diluída, que hoje a gente vê, né, essa relação até de uma liderança situacional, ou seja, vários líderes, né, dentro de um projeto, ou algo que não dá para você perceber essa linha de poder. Antes era muito bem definida. E isso respondia em imagem e comportamento. Outra questão também, os manuais. Manuais de dress code, né? O que é o manual de dress code? Esse código de vestimenta, né? Então, muito bem definido. Quando eu iniciei a consultoria de imagem na minha vida como profissão, lá em 2013, uma das coisas que eu mais fazia eram manuais, né? Então, era muito procurada para esse universo, fazer manuais. Manuais de convivência, manuais do que vestir, de como se comportar, de como se relacionar naquele ambiente. E era tão definido, gente, que eu me lembro bem que a empresa, inclusive, solicitava orientação para dentro da empresa e fora da empresa, ou seja, dois universos bem detalhados, né? A sua vida pessoal e a sua vida profissional. Hoje, o que a gente vê? Essa junção, né? Então nós não somos mais uma só, né? Nós temos essa carreira misturada com a nossa vida pessoal e isso esbarra em imagem. Ao longo do curso nós vamos falar disso, né? Outra questão eram os códigos de convivência muito bem explícito, ou seja, você tinha exatamente a certeza de como se comportar num ambiente de trabalho. Era bem diretivo, né? Aquela informação era direta. E aí, olha que interessante. Hoje a gente já tem dúvida. Hoje já, para muitos ambientes, já nem tem mais os códigos explícitos de convivência, né? Então, existe sim, às vezes, algo até intuitivo da maneira que funciona aquele lugar, mas poucos lugares ainda mantêm esses códigos de convivência bem explícito a ponto das pessoas precisarem até decorar, né, de que maneira vão se relacionar ali dentro. E a questão de políticas, de poucas pessoas se destacando. Veja, quando a gente fala, né, de destaque profissional, a gente esbarra em tantas coisas, né, que vem da oportunidade, que a oportunidade vem do preparo. Esse preparo vem da questão do estudo, da questão de você estar em desenvolvimento. Você está aqui, comprou esse curso, você está focado em quê? Na sua carreira, no seu desenvolvimento. Certamente também, daqui para frente, você vai começar a não se contentar mais com pouco. Você quer mais, porque você sabe da tua entrega, você sabe do teu valor, você sabe exatamente para onde você quer ir, certo? Nós vamos falar sobre essa relação de propósitos pessoais, que é algo também que a gente vê como uma mudança drástica nesse universo do trabalho para hoje, certo? E outra questão que poucas pessoas estudavam. Então, a conserva cultural deixava muito bem desenhado o ambiente profissional. Poucas pessoas, né, se destacavam, poucas pessoas se desenvolviam. Para você assumir um cargo de liderança, a pessoa tinha que morrer naquele cargo, né? Porque dificilmente a pessoa saía daquela empresa, até porque, né, era comum as pessoas estarem dentro de uma mesma empresa por longos anos ou até se aposentar, né? Então, quando que você iria assumir um cargo de gestão? Se a pessoa morresse, né? Em alguns casos. Então, veja, hoje já tem tantas oportunidades, você
você já não tem mais um crescimento vertical apenas, você tem um crescimento horizontal, inclusive é a grande massa, né, que a gente vê nas empresas nessa relação de crescimento horizontal, é onde você tem crescimento sem necessariamente subir em poder, né, em cargo. Então você sobe por uma questão de responsabilidade, que é achatar a pirâmide também, né, que a gente percebe no ambiente profissional. Então veja quanta coisa se alterou nessa conserva cultural para que a gente tenha uma relação de imagem e comportamento também muito diferente, porque o que funcionava aqui, lá nesse ambiente também muito direto, muito conservador, não funciona mais agora, certo? Então eu quero muito que você vá fazendo essas conexões com a tua realidade, com o teu universo, para que a gente vá fazendo as alterações, vai construindo o teu desenvolvimento, para que você chegue em algo que esteja coerente com o ambiente seu, certo? Porque não dá mais para eu ter uma receita de bolo para todas, né? Isso esbarra na consultoria, isso esbarra no curso, porque não funciona mais. Você pode sim ter o teu jeito de se expressar, a tua maneira de existir nesse universo do trabalho, e é o que também é o teu diferencial, né? A gente descobriu isso, a gente não precisa ser igual a todos, a gente pode sim se destacar por meio do nosso propósito pessoal, dos nossos valores, da nossa essência. Olha que lindo, né? Mas ele é bonito, ele é filosófico, mas de que maneira a gente vai ter resultado com isso, né? Não dá para viver só filosofando, a gente tem que ter resultado, certo? E aí, olha só, uma das coisas também, então, que mudou dessa conserva cultural até agora, é essa relação de carreira. E talvez muitos de vocês estejam aqui passando por situações que aqui estão descritas, né? Ou seja, não é mais uma carreira linear, como a gente viu antes, né? Como eu até comentei. Então, a pessoa vinha num cargo ou vinha numa empresa e se aposentava naquela mesma empresa, né? Então, para você ter um crescimento ali naquele ambiente, você precisava também, né, esperar que uma vaga fosse aberta, não tinha outras formas de oportunidade. Porque, de fato, era uma linha de poder muito verticalizada. A gente via isso até nos organogramas, né, das empresas. Agora, a gente tem uma carreira linear, uma carreira que não é mais linear, perdão. E olha só que interessante, é tão relevante isso para nós, porque a gente entendeu que nós podemos sim fazer mais de uma atividade. E muitas empresas sabem disso, muitas empresas sabem que aquela liderança que dá muito resultado ali, que é um talento naquela empresa, naquela organização, ele também é um talento fora dela. É uma pessoa que tem uma empresa também, dependendo da maneira que você está ali na empresa, hoje já existe essa possibilidade de você poder ter, né, o teu negócio também, então claro, sempre vendo dentro da legislação o que é possível fazer para não esbarrar numa questão legal, mas pode sim você ter mais de uma atividade, e mesmo você sendo CLT, mas mesmo que você não queira, eu vou ter um negócio em si, mas eu vou dar aulas, vou ser professor, eu vou escrever um livro, o que eu vou fazer? Atividades fora também do meu ambiente de trabalho, e isso traz novas propostas de carreira. Eu tenho um cliente que eu achei tão interessante, ele é um médico, muito bem reconhecido, ele é um cardiologista, e outra profissão que ele gosta muito é no esporte. E ele se desenvolveu e ganha muito dinheiro com isso. Então são duas profissões distintas, né? E que ele tem prazer em realizar uma ou outra e ganha dinheiro também com uma ou outra, entende? E é muito interessante porque quando ele me procurou, ele falou, ele tá eu tô com dificuldade, né, de me expressar nos dois universos, porque são universos bem diferentes, obviamente, né? Ele é um cardiologista, sempre está em hospital, em ambiente cirúrgico, né? Então a imagem dele, ele também já é um médico de carreira, então a imagem dele já tem ali um certo poder já, né? Então a gente traz tudo isso na imagem dele. Agora, quando ele está realizando atividade de esporte, que também é uma profissão, né? Que ele é um profissional da área, mas ele ganha dinheiro, ele está num outro ambiente, é uma outra performance, é uma outra vestimenta e é uma outra forma dele estar naqueles ambientes, né? Então a gente trabalhou muito bacana ali a consultoria dele, mas é um dos exemplos, né? Assim como eu atendi um advogado recentemente, que ele tem uma empresa onde ele vende cursos, né? Ele é um advogado que trabalha, né, para alguém,
mas ele tem a empresa dele e vendendo a expertise dele e ganha muito dinheiro. Inclusive, a gente fez a imagem dele para justamente trabalhar na internet. Ele escalou nas vendas de curso ali, que tá coisa linda de ver. Então, é algo que as pessoas descobriram de fato que podem ganhar dinheiro com diversas maneiras de explorar o seu conhecimento. E uma das coisas que eu defendo também no empreendedorismo, né? Porque hoje nós somos praticamente todos empreendedores, se você prestar atenção, né? Então, se você não for empreendedor, você também tem essas oportunidades de destaque em menores chances, pode reparar, tá? Quanto mais empreendedor você for, mesmo dentro da empresa ou fora da empresa, mais oportunidade você tem. Porque todo mundo gosta de pessoas que têm proatividade, que sabem né, a maneira que expõe o seu conhecimento. Porque se você ficar fazendo cursos, existe até uma teoria, né, sobre a obesidade das informações. Existem pessoas obesas de informações, mas não se desenvolvem, não conseguem colocar em prática. E esse é um problema porque aí você não tem retorno do seu investimento, né, o famoso ROI. E eu defendo tanto, gente, vocês terem o retorno dos seus investimentos, sabe? Por isso que eu cobro tanto, por isso que eu comecei essa aula já falando de ciência, da hipótese de você não se desenvolver tanto assim porque você está com a cabeça em outro lugar, para que você se ajude. Se você perceber que você está com dificuldade de estar presente aqui na aula ou nas atividades que você exerce, procure um profissional para te ajudar. Existem várias vertentes, né, de ajudas, de ajuda profissional que pode te ajudar a desenvolver um estado de presença qualificada para que você tenha resultado, né? Porque eu não quero que você fique patinando. Se você está aqui é porque você está preocupado com o teu desenvolvimento. E se você está preocupado com o teu desenvolvimento, por que você vai continuar patinando, né? Isso não faz sentido. Então eu quero que você aprenda a se vender, eu quero que você aprenda o seu valor, que você tenha retorno do teu investimento, que você saiba aplicar o seu conhecimento. Porque senão você se torna um obeso de informação sem retorno nenhum, porque, né, informação não tem valor nenhum. Tem uma frase que diz assim, né, mas eu tenho uma ideia. Ideia todo mundo tem, né? Ideia boa todo mundo tem, todo dia tem uma ideia boa de alguém, mas quem ganha dinheiro, de fato, com as ideias que tem? Quem executa. Então eu quero que você execute as ideias que você tem, né? E você pode fazer da sua carreira uma carreira rentável, independente de onde você está. E olha, veja, eu sou administradora, né? Minha formação base é administração. Eu defendo muito essa questão de plano de negócio para você fazer transição de carreira, de você realmente fazer um planejamento, porque quem faz transição de carreira também na louca é um tiro no escuro, pode dar certo sim, mas pode dar muito errado. E aí a gente vive num mundo capitalista, né, gente? Não vamos se iludir, ninguém dá nada, não tem almoço grátis, né? Então se você não tiver dinheiro para pagar suas contas, se você não for um empresário, porque tem muita gente se dizendo empresário, mas no final das contas não paga nem os boletos que tem. Gente, não! Você tem que ser autônomo a ponto de ter, de fato, essa autonomia financeira, essa autonomia de você poder, sabe, realizar os seus sonhos, os seus objetivos profissionais, porque aí você vai ter muito mais facilidade de crescer, né? Porque essa facilidade de crescer, ela vem desse propósito de você colocar em prática o que você aprende, tá? Então, isso tudo que eu tô te falando aqui, comece a anotar quais são os cursos que você fez até hoje, qual é o conhecimento que você tem e o que tá te faltando para colocar em prática e ganhar dinheiro com isso. Se você começar a me seguir também nas redes sociais, você vai ver que eu não deixo aluno meu trabalhar de graça. Não deixo. Você vai saber cobrar, você vai saber se posicionar, você vai saber se colocar para que você tenha valor e não só transmita valor, tenha valor. Valor pela tua imagem, valor em dinheiro, né? A gente falou aqui de capital visual. Se a tua imagem é um capital, vamos rentabilizar esse negócio, né, gente? Meu Deus! Senão, a gente vai ficar patinando. E tudo começa diariamente na escolha do teu vestir. As roupas que você vai escolher todas as manhãs ditam a maneira que o seu dia vai acontecer, as oportunidades que vão chegar até você e todo o sucesso de carreira. Certo, meus queridos? Então, olha só, quando a gente pensa nesse universo, né, de carreira não linear, é também entender que o teu crescimento, a sua carreira é de responsabilidade sua, porque o seu crescimento ultrapassa as fronteiras da organização. Uma vez que isso esteja claro para você e claro também para a empresa, a sua imagem vai ter uma forma de existir nesses ambientes. Não podemos esquecer nunca que existe uma responsabilidade aqui. E é uma responsabilidade quando você está no ambiente corporativo, representando alguém, e é uma responsabilidade quando você está na sua função autônoma, representando você mesma, você mesmo. Eu costumo dizer que quando você tem uma empresa te chancelando, ou seja, eu trabalho para a empresa tal, é muito mais
mais fácil também de você desenhar essa relação de imagem, de competência, de credibilidade. Quando é você com você mesmo, que é o que acontece com o empreendedorismo, né, com as pessoas autônomas, ou seja, você é a sua marca. Essa relação aqui também tem um foco diferente. A gente vai, ao longo do curso, entender um pouquinho dessa dinâmica de cada um, mas eu quero já, desde já, que você faça esse exercício diariamente. Quem é o meu cliente, para onde eu vou, qual é a imagem que requer de mim e qual é a comunicação que eu vou transmitir por meio do que eu estou vestindo, certo? E aí, gente, olha só, a imagem profissional, ela é transformada por meio do estímulo. Então, a gente veio ao longo dessa aula identificando alguns dos estímulos, né? Então, o estímulo da questão da conserva cultural, então a gente viu, né, todas as mudanças, o estímulo do nosso cérebro emocional, né, o sistema límbico, amígdala cerebral, que é um neurônio, né, são neurônios, né, específico ali que decidem, que estão junto da gente nesse universo diário de decisão. Então, a gente percebeu que vários estímulos acontecem para que a gente exista nesse universo do trabalho. Agora, esses estímulos não é só de nós para a imagem, esse estímulo é também da sociedade para o contexto. E nós estamos num momento de mundo que a gente está olhando também para um futuro, certo? Então, o empreendedorismo, as carreiras solos, né, as carreiras autônomas, os ambientes de trabalho diverso, os home office, ou seja, nós não temos mais um casamento com o lugar. Tem gente que diz assim, eu preciso me arrumar para trabalhar mesmo estando em casa? Eu não preciso mais ir para o escritório. E eu sempre falo, o teu casamento não é com o escritório. Você assumiu uma responsabilidade com a sua função de trabalho. E se você está exercendo a sua atividade dentro de casa, no shopping, no coworking, onde for, num café, você tem responsabilidade com o seu papel profissional. Veja, esses estímulos de transformação diante de tantas situações, né, adversas que a gente vive hoje, essa relação das redes sociais, tudo acontecendo em tempo real, quantos profissionais que estão nas Maldivas neste momento, nós chegaremos lá, né? Mas quantos profissionais estão lá agora e trabalhando? E veja, qual é o compromisso? Adri, eu vou aparecer de biquíni para trabalhar? Eu estou aqui nas Maldivas, por que não? Veja, o que requer de você e qual é a performance na sua atividade profissional. Você não tem um casamento com o lugar, você tem uma responsabilidade com a sua função. Uma vez isso posto, a gente também consegue ter condições de decidir de que maneira a gente vai aparecer na rede social, de que maneira a gente vai se apresentar, de que maneira a gente vai tomar um cafezinho, mesmo que seja informal com o nosso cliente ou com um possível cliente, né? O famoso networking, que eu defendo tanto você valorizar isso na sua carreira, porque a partir do networking que você vai ter indicação também de você. Hoje eu tenho pessoas que me procuram, gente, de relação que eu construí há muitos anos atrás. E é um network verdadeiro, a gente também precisa aprender a fazer. Em uma das aulas a gente vai falar disso, principalmente nas aulas bônus, tá? De que maneira vocês vão rentabilizar também esses contatos de network de uma maneira saudável, sem parecer interesseiro, sem parecer também que você está só de olho na oportunidade que aquela pessoa pode te trazer, tá? Porque daí esse interesse não é saudável para ninguém. Mas de que maneira, naturalmente, você consegue atrair essa relação bacana que gera prosperidade profissional para você, certo? Então, todos esses estímulos, os ambientes de trabalho diverso, as novas profissões, o novo jeito de se trabalhar, as redes sociais, o contato com o mundo em tempo real, né? Tudo isso, gente, é um gatilho para mudança. Agora, existe também uma mudança muito forte aqui nesse estímulo que se trata do propósito pessoal. Vocês com certeza se lembram que há muito pouco tempo atrás se falava em propósitos corporativos, tanto que eu que trabalhei com recrutamento e seleção, as pessoas vinham decorado, né, com aquele texto decorado sobre missão, visão e valores da empresa, o que ela representava, então tudo muito certinho, o propósito dela. Agora, quando a gente fala que hoje em dia você pode ter o seu propósito pessoal, nós estamos falando que você também tem um poder de decisão muito forte dentro das relações de trabalho, porque aí já não é mais a empresa unicamente que vai vender para você o propósito dela e você vai dizer, nossa, que legal, eu quero trabalhar aqui. A partir de agora, você vai se responder, eu quero trabalhar aqui.
Essa empresa está de acordo com os meus propósitos pessoais? E agora vamos estender para o empreendedorismo, para as carreiras solos, né? As parcerias que você constrói na sua vida profissional, elas estão em coerência com os seus propósitos pessoais? Essas parcerias, elas são só de nomes ou de fato te traz algum retorno? Eu falo muito disso em algumas aulas, eu vou trazer essa provocação, porque eu também não quero que você fique fazendo um monte de parcerias bestas por aí, sabe? Essas parcerias que só de nome, que não te trazem nada, você fica trabalhando de graça, dinheiro que é bom nada, e aí chega no final do mês, você tá, né, com as contas que chegam, né, porque não vão esperar você ter o momento de ganhar dinheiro. A gente vive num país capitalista, não se esqueçam, né, já falamos disso, ninguém te dá nada, então é você que precisa ser muito inteligente nas suas relações, na forma de existir no ambiente profissional, e essa inteligência, ela requer um compromisso, uma estratégia, uma forma de você existir, certo? Então veja, quando a gente fala do propósito pessoal, de todos esses gatilhos que a gente comentou aqui, a gente fala então na maneira que você se apresenta nos relacionamentos profissionais, certo? E aí, diante de toda a construção que nós fizemos até agora, se você tiver alguma pergunta, deixa isso na aula. Não esqueça de participar da aula ao vivo, onde a gente vai retomar também alguns assuntos e, claro, desenvolver o restante. Nós estamos no início da nossa jornada. Aqui foi provocação para que você faça já algumas das anotações aí do que você precisa melhorar. Muitas vezes, gente, imagem é comportamento. Certo? A estética, a maneira que você vai ajustar o teu vestir, ele é, para muitas pessoas, uma pequena parte do processo. E é uma parte do processo muito importante, sabe? Mas ela esbarra no seu comportamento. Um look bonito não salva um profissional irresponsável. Um look bonito não salva um profissional incompetente. Um look bonito não salva um profissional que não sabe se posicionar. Então, eu quero que você assuma esse compromisso com você, e nos vemos na próxima aula.